mais uma vez, vamos falar de saúde hoje dos ouvidos, dado que aliás é uma continuação, porque Francisco, bom dia mais uma vez, já aqui adiantámos alguma matéria sobre o assunto, não é? No último programa, portanto, na terça-feira, adiantámos alguma matéria sobre o assunto. Essencialmente o que eu disse para aqueles que não ouviram o programa foi que, para já, do ponto de vista da medicina oriental, os ouvidos estão relacionados com os rins, portanto, há uma relação entre um órgão e outro, e problemas de ouvidos denotam, não diria uma doença, mas uma determinada sensibilidade ou desarmonia em termos renais. Isto é uma teoria relacionada com a medicina oriental e a acupuntura em particular. E disse também que há uma influência direta, na minha opinião e na minha comprovação, em há muitos casos, entre aquilo que nós comemos e os problemas auditivos. E o que provoca a maioria dos problemas auditivos. E a Júlia fez uma provocação no último programa, quando eu disse que eram os gelados. E gelados, sorvetes, é uma das causas principais de problemas nos ouvidos. A gordura e o frio do sorvete tende a bloquear o ouvido médio e, em alguns casos, a fazer mesmo com que haja uma infecção, uma otite no ouvido médio, que são os mais comuns. Mas não são apenas os gelados, todos os alimentos como refrigerantes, açúcar, alimentos refinados, alimentos demasiado gordos tendem a criar obstrução no ouvido e a criar problemas mais ou menos sérios. Oh, Francisco, estou a ouvir umas manifestações, acusações de despetado, aqui os do HF estão... Deixa-me só saber o que é que se passa. António Júnior, o que é que se passa? O que é isso de apontar o dedo ao seu colega? Ele come gelados, Não estávamos a apontar o dedo um ao outro. Então. É que está a falar de coisas que a nossa geração... É que são a base da alimentação da nossa geração. Pois são, infelizmente. Não é? Infelizmente. E era isso que estávamos a discutir. Quem é que de vocês os dois... Vá, passe lá o microfone. Não passo nada. Quem é que come gelados? Eu. Muitos? Muitos, eu como um bocado. E também refrigerantes e esse tipo de alimentos, é? Sim. E têm problemas de ouvidos? Não, eu por regra geral não bebo álcool mesmo. Mas às vezes... Pronto, como estava a dizer há bocado, das festas e naquelas coisas. Pronto. E há uma coisa que é, se beber demais... Deixa de ouvir. Deixa de ouvir, pá, é terrível. Okay, sim, também pode ser, Francisco? Sim, particularmente bebidas geladas tendem a afetar seriamente o ouvido. É assim, pessoas que tenham os ouvidos mais sensíveis, se beberem, sei lá, whisky gelado ou várias cervejas geladas, quase sempre ouvem um zumbido logo a seguir. O mesmo acontece, na realidade, por exemplo, com sorvetes ou refrigerantes. Pessoas que tenham sensibilidade auditiva ou que tenham tendência para ter problemas de ouvidos. E assim, nem todas as pessoas que comem estes alimentos têm necessariamente problemas de ouvidos. Essencialmente não há doenças, há doentes e cada um de nós tem uma constituição específica. Cada um de nós tem, entre aspas, e perdoem a expressão, caixotes do lixo específicos. Alguns é a sinusite, outros é os ouvidos, outros são os brônquios, outros são os intestinos. E esses caixotes do lixo são as áreas que dão sinal quando nós abusamos. Isto falando de uma forma simples. Em vez de serem caixotes de lixo, podemos chamar-lhes faróis. Sim, ou faróis ou indicadores de problemas. Indicadores de alarme. É assim, é como a luz vermelha no tablier do automóvel. Exatamente. A dizer assim, abranda, para. Okay, se não parares, o motor vai gripar, já que estávamos a falar de óleo. E, essencialmente, isso são sinais de alarme. Eu posso dizer, por exemplo, otites são extremamente comuns em crianças agora. Okay? E posso dizer também que crianças que não comem, por exemplo, laticínios, açúcares e estes alimentos que eu tenho mencionado, têm muito menos otites. Assim, eu tenho, e já disse isto noutros programas, 4 filhos que já tiveram realmente dores de ouvidos, muito ocasionalmente, e em relação aos amigos deles, muitíssimo menos. E têm as dores de ouvidos quando abusam, assim, quando vão a uma festa, ou quando comem um gelado, ou quando abusam, mais do que um dia seguido, é quando os ouvidos doem. E as vezes que tiveram foram muito poucas até agora e foram muito ligeiras. Neste momento, a cirurgia que se faz mais de todas, eu não sei em Portugal, mas é assim nos Estados Unidos da América, na maior parte dos países, é a cirurgia ao tímpano. É a cirurgia mais comum de todas neste momento, para tratar otites. Para drenar o pus do tímpano. Sendo que as otites, quando maltratadas, podem dar grandes aborrecimentos. Podem dar grandes aborrecimentos. E assim, são relativamente fáceis de resolver mudando a alimentação. E é um dos problemas que, em termos médicos, não tem tratamento. É um problema crónico que não tem, entre aspas, cura. Okay? Tem paliativos, mas não tem cura. Okay? Bom, e eu já além dos gelados, que é uma conversa que me está a deixar um bocadinho inquieta, porque eu gosto muito de gelados. Não sei se vocês gostam. Mas pode continuar a gostar, Júlio. Eu também gosto de gelados. Pois é, mas é que o Francisco começa assim a falar, depois eu sinto-me culpada quando olho para o gelado e o gelado olha para mim, não é? Fica assim com sorriem um para o outro. E há uma certa atração. E depois como é que é? Com que frequência é que se pode comer gelados? Por exemplo, a Antónia Manuel Ribeiro também tem o mesmo problema. Se calhar a Dulce também, mas ela não come gelados. Já fez ali sinal que não come por causa da voz. Faz mal, faz mesmo mal a voz. Tu e tu, António, não tens problemas por causa da voz? Não, nesse aspecto por acaso não tenho. Então como é que devemos fazer? Vá.
Gente que gosta de gelados, não come de todo, uma vez por semana? É assim, uma vez por semana, todo ano? Isso é muitíssimo. Uma vez por semana, é assim, sabe, tradicionalmente os gelados... Júlia, quando nós éramos miúdos... Okay. Já havia gelados, Francisco? Não, já havia gelados, mas comíamos gelados no verão. Eu, pelo menos, só comia no verão. Okay. Um gelado no inverno era muito, muito raro. Assim, porque os gelados são alimentos frios que se devem consumir quando o clima é quente. Sim, a indústria que inventou que os gelados que são para todo o ano, não é? Neste momento comem-se gelados ao longo de todo o ano. E o que acontece é que há um determinado ritmo natural, um determinado ritmo biológico que o nosso organismo tem. É assim, quando faz calor, comemos alimentos mais frescos. Quando faz frio, comemos alimentos menos frescos, alimentos menos cozinhados. Quando, de alguma forma, começamos a corromper esse ritmo natural, é muito mais fácil surgirem doenças. Há determinados ritmos diários, sazonais, que devemos seguir. E comer gelados no inverno não é seguramente bom para os ouvidos, como não é bom para problemas respiratórios, por exemplo. E muitos dos problemas do ouvido estão, particularmente infecções no ouvido médio, portanto, otites no ouvido médio, vêm quase sempre de problemas respiratórios, nas vias respiratórias superiores. E esses alimentos não são de todo bons. Além dos gelados, o que é mais nocivo para os ouvidos? Assim, gelados, refrigerantes, sumos gelados, álcool... São os alimentos que mais afetam e que mais criam otite. Criam uma condição mais ácida e é mais fácil haver infecções também. É mais fácil haver a proliferação de micro-organismos quando o sangue começa a ficar um pouco mais ácido. Coisas que se mastigam. Há alguma coisa que se tenha que erradicar? Coisas que se mastigam. De uma forma geral, alimentos com muita gordura tendem a provocar obstrução no ouvido. Isto significa queijo, significa carne, significa ovos, significa carne. Carne não tanto no caso do ouvido, não é? Vá lá! É assim... Determinados alimentos afetam mais uns órgãos do que outros, mas de uma forma geral, evitando esses alimentos, melhora. Eu posso dizer, eu falei no programa de terça-feira no Benjamin Spock, okay, sobre os laticínios. Há um endocrinologista neste momento famosíssimo na Califórnia, okay, que trata só otites. Okay? As pessoas pagam uma fortuna por uma consulta e sabem o que é que ele diz? Assim, há pessoas que viajam todos os Estados Unidos para visitar a Califórnia, levam as crianças e ele diz, okay, a única recomendação, querem tratar as otites, deixem de beber leite, deixem de comer açúcar, podem-se ir embora, tantos dólares. Okay. E a questão é... Francisco, podemos fazer isso aqui. Podemos. Vêm cá, não é? Dos Estados Unidos até a Europa. Mas os americanos é outra história. Só acreditam nos americanos, pois é um problema. Não, e os americanos funcionam de uma forma diferente da nossa. E é verdade, é um endocrinologista, um otorrino, qual é o endocrinologista? O endocrinologista é noutra história. É um otorrino extremamente famoso e o que ele faz para tratar problemas de ouvidos a alteração dos hábitos alimentares. Simplesmente a alteração dos hábitos alimentares. Obviamente, numa infecção séria tem que usar antibióticos, claro. Mas a questão é mais importante prevenir a infecção e se tivermos cuidado com a alimentação é muito mais fácil. Eu posso dizer que em miúdo tive problemas de ouvidos relativamente maus e nunca mais na vida tive nos ouvidos nada. Desde aquele dia em que deixou de comer bife, Desde não é? aquele dia... Tão falado aqui, o Francisco não come bifes há 20 anos. 23. Já tenho mais anos sem comer bife do que anos a comer bife. O António Manuel Ribeiro fez um olhar que eu gostava muito que ele verbalizasse. Não, eu respeito muito a posição tomada. A questão da alimentação é fundamental para manter o corpo equilibrado e, portanto, é uma opção vegetariana, penso eu, não é ou macrobiótica ou mista, e é respeitável. E tu? Eu faço uma alimentação equilibrada, sabes? Também cortei com uma série de coisas, de excessos, mas, por exemplo, não me proíbo a mim próprio de comer um bom bife quando quero. Portanto, é uma coisa... Não abuso, não como todos os dias. Sensata, é? A Dulce, magrinha, elegante. Como é que é? Qual é o grande pecado? Eu não faço dieta. As minhas dietas são as turnés. Que inveja! Por exemplo, no mês de outubro perdi à vontade uns 6 quilos. Porquê? As turnés? Sim, depois de mudança de alimentação, depois é uma correria de uma cidade para a outra, começa a ficar sem horários fixos para almoçar, para jantar, começa a fazer se calhar só uma refeição por dia, às vezes é completamente errado. Mas é a única forma, porque é uma correria tão grande de cidade para cidade, não é? Basicamente é dormir, comer, não muito, porque não consigo comer muito antes de cantar, fica ali um nó, bloqueio completamente, e depois só consigo comer a seguir. E depois também não posso comer muito a seguir, porque depois se vou dormir logo a seguir, faz mal. Provocam os ácidos que fazem mal às cordas vocais e tal, então é um bocado complicado. Ai, Francisco, ela já sabe desta parte, dos ácidos que fazem mal às cordas vocais. Francisco variedíssimas vezes tem aqui também preconizado que não se deve comer antes de dormir, porque traz
perturbações, não é? Nunca falámos nessa, mas essa é uma delas, sim, refluxo dos ácidos que podem afetar as cordas vocais. Os cantores, de uma forma geral, têm realmente algum cuidado, particularmente com as bebidas geladas e comer antes de dormir e tudo mais. Ou se não têm, deviam ter. Não, perder a voz de um cantor é francamente... A grande maioria tem e usam muito cascóis, que eu acho imensa graça. Quando chego ao inverno, andam todos com cascolinho, aliás, estou Olivia 2, não é? Não sei se faz bem usar cascol para proteger as cordas vocais. Ouvi dizer que não. Para proteger as cordas vocais, eu francamente não sei. Acho que protegê-las internamente que é muito mais importante. Para nos mantermos aquecidos, os cascóis são ótimos, sim. Para proteger as cordas vocais, acho que é mais a condição interna que é importante do que propriamente a externa. Se houver, obviamente, um problema específico, um resfriado, o que seja, o cascol ajuda a manter esta zona quente e ajuda-nos a recuperar mais depressa. Mas o ar frio, aquela ideia de tapar a boca para não entrar o ar frio, isso é importante ou não? Isso eu francamente acho que não faz grande diferença se a condição... Faz. A umidade sim, mas depende essencialmente da nossa condição interna, ou seja, se a condição interna for também mais úmida, se houver também mais líquido internamente, em conjunto com a umidade exterior, a situação piora. Portanto, há sempre esta ligação entre o que se passa na atmosfera exterior e na atmosfera interior. Okay? Eu só saber se algum de vocês já apanhou algum susto daquele género de chegar ao palco e... Já. Já? Ficaste sem pio? Já fiquei sem voz, 2 vezes. E tive que levar aquelas injeções mágicas, não é? Que nós ficamos bem da voz, mas andamos a cochear durante uns dias. Nossa Senhora. São aquelas eu também já me aconteceu. Muito curiosas. Bom, já me aconteceu antes de uma conferência importantíssima perder completamente a voz. E os ouvidos? O que é que está aí atrás? Vamos lá ver. Os ouvidos nada, mas a voz sim. Eu trouxe uma série de tratamentos simples, tratamentos externos, que passo a explicar. O que é que está aí? Então vamos começar por este, que é o mais simples. O que é o que está aqui é um chá que eu já trouxe em outros programas. Não, este não é para... Pode-se beber como está, pode-se beber, mas não é para beber. Isto chama-se chá 3 anos. Tem 3 anos? Banchá. Idealmente devia ter, mas já não tem. Isto é um chá excelente para beber, é particularmente bom para problemas digestivos, mas no que toca, neste caso concreto, aos ouvidos, este chá, ao qual adicionamos sal... Chá com sal? Portanto, fazemos com uma pitada de sal e sumo de limão. O Ivan diz, eu não vou beber aquilo. Não é para beber. Então isso é para empernegar depois com alguma coisa, é? É para colocar nos ouvidos. E sumo de limão. Isso é para meter no ouvido? É. Mexe-se. Há alguém que diz que entra por um e sai pelo outro. Então, usamos o Ivan neste tratamento ou não? Não sei, Ivan, então. Vamos lá? Vá lá, Ivan, com o microfone. É indispensável o microfone para ir dizendo, ponha-se ao lado do Francisco. Este chá 3 anos... Vire-se para a frente. Chá 3 anos, tépido, com sal e sumo de limão, é particularmente bom para já limpar o ouvido, ajudar a limpar a cera do ouvido e também para infecções. Para otites. É muito simples de fazer. A cara do Ivan. Não, mas ele foi corajoso. Neste caso, agarram em algodão. Qual é que é o ouvido? Esse. Mas tem, Ivan, levante lá o microfone. Ponha lá. Está à frente da boca, de preferência. Obrigada. Mas neste momento tem alguma indisposição? Está a funcionar mal aí o ouvido ou não? Agora ouço perfeitamente. Mas se falarem muito baixinho comigo, deste lado, ouço menos. Muito menos. Então, se calhar já configura uma coisa mais complicada, não, Francisco? Isso aí é mesmo melhor ir a um otorrino para ver o que é que se passa. É otorrino. Assim, há problemas de ouvido que são muito complicados e há problemas que não têm a mesma hipótese. Se o nervo auditivo estiver destruído, não há tratamento nenhum que se possa fazer o que é que seja. Felizmente, a maior parte dos problemas não são assim. A maior parte dos problemas são no ouvido médio, são nos ossículos do ouvido médio e aí quase sempre se consegue resolver ou com métodos alternativos e, por exemplo, já agora, a osteopatia é um tratamento excelente para alguns problemas de ouvido. Okay? Trabalhando os ossos, os ossículos do ouvido, ou então com tratamentos deste tipo, que às vezes são simplicíssimos e funcionam muito bem. Ah, claro, então é o baterista. Só podia. Então vá, Ivan, isto é simples. Ele tem problemas de ouvidos. Já me está... Simplesmente é mergulhar um algodão neste chá e colocar o algodão no ouvido. Okay? Bom, Francisco, veja lá se eles processam-nos, hein? Não há se o baterista deixa de ouvir e não entrar no compasso seco. Ai, que bom, hein? E agora, a ideia é deixar estar isto 2 horas. Ele ficou com a carinha ali pendurada. E vai, então. Para cima. Está ótimo. Está ótimo. A ideia é deixar este algodão nos ouvidos durante 2 horas. Okay? Ao fim de 2 horas, tirar o algodão, passar um algodão só por água e limpar, mais nada.
Podes tirar antes, se quiseres. Assim, como tratamento, o ideal é 2 horas. Okay? Este é o tratamento mais simples que há. Funciona bastante bem no caso de otites e funciona muito bem para ajudar a limpar a cera, a dissolver a cera de forma a que ela saia naturalmente. É um bom detergente para ouvidos. É um excelente detergente. Depois, há outros tratamentos, não tão simples. Se calhar, Ivan... Agora já pode outra vez sentar. Muito obrigado. Um grande aplauso para o Ivan. António Manuel, eu dou-te os parabéns. Tens a tua banda aqui disciplinada, obediente. Mete tampão, tira tampão, põe tampão, ninguém nem diz ai. Bom, vamos continuar, Francisco. Pois, há um outro tratamento para os ouvidos. Antes de continuar, peço desculpa, recordo com o que é que se faz aquele chá. Aquele chá faz com estes pauzinhos, que são na realidade o chá. E estes paus são a planta do chá, mas o caule em vez das folhas. Isto é muito conhecido, chama-se chá 3 anos, ou cookie chá, ou ban chá. Compra-se nas ervanárias? Compra-se nas casas de produtos naturais e em muitos supermercados também. O sabor é muito agradável. É um chá que falaremos num dos próximos programas, especificamente. Neste caso é utilizado como um tratamento externo. Pode ser também utilizado para problemas visuais, isso veremos noutros programas. Okay? Bom, depois, este é o tratamento mais simples em termos externos. Um outro tratamento, em particular para dor de ouvidos, e não deve ser utilizado se o ouvido estiver a drenar, se houver pus, okay? É óleo de sésamo, okay? Que eu trago aqui num frasco, mas que é óleo normal, que se aquece, e obviamente tem que ter cuidado para não queimar, deitando depois 2 ou 3 gotas no ouvido. O mesmo se pode fazer com o azeite. Isso é um clássico, é um clássico da medicina popular, não é? É. Óleo de sésamo ou azeite, um ou outro funciona neste caso, e isso é bastante bom para acalmar a dor do ouvido. Tranquiliza, apaziguador? Apaziguador, mas não se deve utilizar se houver infecção, se houver pus. Okay? Se houver pus, não se deve usar. Aí, o que se deve usar é uma outra combinação, que é feita com o mesmo óleo, e aqui o azeite pode-se usar, mas não me parece que funcione tão bem. Pelo menos na minha experiência, é funcional, mas não tão bom. Okay? Que é misturar óleo de sésamo, este óleo, com gengibre. Eu trouxe isto já preparado para ser mais fácil, mas essencialmente o que fazem é que adquirem gengibre, em qualquer supermercado, e é preciso uma quantidade mínima, isto dá para uma série de tratamentos. Depois descascam-no, ralam-no e espremem o sumo. Isto dá um líquido amarelo, que é o sumo de gengibre. Depois adicionam a mesma quantidade deste óleo. Cuidado com o chá. E obtêm, o chão. E obtêm este líquido, que é óleo de sésamo com gengibre. E é isso que se coloca no ouvido? E é isto que se coloca no ouvido, que é particularmente bom no caso do otite, no ouvido médio. Eu pedi-lhe o favor de mostrar para a câmara. Que dá umas dores terríveis. Isto serve para uma série de outros problemas, neste caso concreto estamos a ver para o ouvido. Colocam-se 2, 3 gotas, ou pode-se também colocar um algodão no ouvido com este óleo. E acalma seriamente a dor e a infecção. E aqui pode-se usar quando há pus. Oh, Francisco, isso para as crianças, às vezes que têm... Para as crianças não há otite que apareça nunca às 5 da tarde. Nas crianças as otites aparecem sempre às 5 da manhã. Mas é uma coisa, 4 da manhã, 3 da manhã, que há otites infantis. Em termos de medicina oriental, isso acontece a essa hora, porque essa é a hora do dia em que os rins tendem a ficar mais fracos, é à noite. O que ajuda também para as otites, para já isto é ótimo para crianças, é aplicar na zona, para otites e problemas de ouvidos em geral, aplicar na zona dos rins uma toalha quente. Ou melhor ainda, aplicar na zona dos rins, por exemplo, uma toalha quente com gengibre. Nas crianças, de uma forma geral, uma toalha quente é suficiente e isso alivia bastante os ouvidos. Como, no caso de otites, aplicar em plastros frios à volta da orelha. Pode ser água fria, se não tiverem mais nada, pode ser apenas legumes verdes cortados miudinhos, de forma a fazer uma papa, um emplasto de clorofila, e aplicar. Isso, no caso do otite, é excelente, acalma bastante a dor e ajuda a debelar a infecção. Como durante a noite também a criança não consegue ser medicada, a regra geral, se fizerem isto durante a noite, provavelmente pela manhã está muito melhor. Está muito melhor e já terá debelado a parte mais complicada. E eu nisto tenho alguma prática, já vi muitas crianças com otites que melhoram imenso quando se faz este tipo de tratamentos. Muito bem. Ora, então, a Dulce está fascinada. Sim, diga. Estou fascinada e tenho fascínio mesmo por estas coisas. Este mundo todo. Mas água em contacto com o ouvido, com otite? A água impregna um tecido. Portanto, fica úmida apenas, não é? No caso dos chá 3 anos. Por exemplo, eu quando faço otites, é devidamente por causa da água. Por isso tenho que ter cuidado, quando tomo banho, não deixar entrar água. E lembro-me uma vez que vi tudo ao contrário, completamente. Me tentaram desentupir o ouvido. Eu tinha que cantar nessa noite.
E perdi completamente a noção do equilíbrio. Entrei no palco assim, porque me puseram água dentro da orelha. Então, era só isso. No ouvido, assim, o nosso equilíbrio é dado precisamente pelo ouvido interno. Quando há problemas de ouvido, geralmente as pessoas perdem o equilíbrio e é por isso que a Dulce sente a perda de equilíbrio numa situação dessas. Mas a água em contacto com a otite... A minha experiência, no caso deste tratamento específico, realmente é um chá, é água, eu nunca vi ninguém ter problemas com isso. E mesmo situações onde dizem que não deve mesmo haver água, já vi pessoas experimentarem sem problema rigorosamente nenhum. Uma quantidade de água muito grande não é toda aconselhável, por exemplo, no duche ou num banho. Isto são umas gotinhas mesmo. E aqui é água, e geralmente se for água salgada com limão, de uma forma geral, não tem problema. Se tiver receio, pode utilizar o óleo de sésamo com gengibre, provavelmente melhor nesse tipo de otites, como me parece. Mas a causa principal é a alimentação, a causa principal é interna. A Dulce já disse que tem uns hábitos muito regrados, mas qual é assim o grande gosto? Qual é assim o grande... O grande gosto? Sim, o que é que gostas mais de comer? Sim. Favas com chouriço e ovos calfados. Sabes fazer? Sei. Bem. Cozinhas, António Manuel? Nada. Bem, olha a tua banda. O que é que tu... Nada, não sei. Não sabes cozinhar, mas nem um ovo estrelado, sabes? A primeira vez que fiz um ovo estrelado, ele ficou agarrado à frigideira e tive que comer lá. Pois, não correu bem. Não correu bem. Não correu bem. Eu sou testemunha. Então, quando é ele a cozinhar, António, como é que é? É uma desgraça, não? Ele não cozinha. Por isso ele dizia a nossa geração, a fast food, aquelas coisas, por causa destes pais que não cozinham, não é? Pois é. Será, talvez. E o António já começou a cozinhar? Já, sim, senhor. Então agora é o filho que cozinha para o pai? Quando morava com o meu pai, algumas vezes foi. E saíam-se bem? Acho que é melhor perguntar a ele. Agora, eu ouvi dizer que a Dulce cozinha mesmo muito bem, que tem mesmo jeito, não é? Que é mesmo dotada, não é? A mãe Lourdes ajudou bastante. A minha mãe é uma cozinheira espetacular. Não lhe chego nem aos calcanhares. Pois, mas muitos de nós têm mães fantásticas, mas não passa. Não passa nos genes, infelizmente. Eu gosto de cozinhar porque, de certa forma, é uma forma de alquimia também. De química. É. E, por exemplo, sou muito selvagem no sentido, não vou medir as coisas. Não vou medir, é por intuição. É por intuição. E sai bem. Sim, normalmente brilhas a grande altura com as favas ou com outro prato qualquer? As favas é um... Camarões no forno. Camarões no forno? Podemos marcar um jantarinho? Podemos? Com picante. Com picante. Sim, isso com também pode ser. Também pode ser. Isso, o picante é que o Francisco é capaz de não achar bem, Francisco. Eu gosto de picante. Pode-se comer picante? Sim, picante em excesso faz obviamente mal. Mas... Otites? Não há otites. Não há otites nem por isso, não. Há otites nem por isso. Ao sistema digestivo, sim, por exemplo, ao estômago. Há otites, o picante nem por isso. Não. Muito bem. Francisco, próxima sessão. Já agora, posso só rapidamente mostrar um exercício que podem fazer em casa para acabar os problemas auditivos? Claro. É um exercício muito simples, que é utilizado no Oriente há muitos anos. Aliás, há 2, para tratar problemas auditivos. É uma espécie de automassagem que simplesmente se faz assim. É tapar a orelha com uma mão em concha, assim, de forma a que a mão ecoe, e depois com os 2 dedos da outra mão bater. Okay? E isso o que é que faz, Francisco? De forma a ouvir ressoar o tímpano lá dentro. Isso ajuda a desobstruir o ouvido. Regra geral, a pessoa fica a ouvir um bom bocado melhor. Portanto, fazer isto. Isso é bom, por exemplo, quando se dá um mergulho dentro da água e fica aquele momento irritante em que não ouvimos nada. É bom para fazer isso? É. Portanto, aquela técnica de dar os pulinhos para ver se a água sai, não... Também dá, mas isto é bom. Ai, Francisco, até bate muito bem. Tem muito ritmo a bater. Temos que fazer isto. Eu dava um bom baterista, não sabe? Uma outra técnica, já agora, é cobrir, portanto, tapar o ouvido assim e com o dedo indicador fazer ressoar. Isto é outro tambor, aqui é... Francisco, tem uma tendênciazinha para a progressão, não tem? Tenho. Tem um certo ritmo, não achas, António Manuel? Pois é. Estou a ouvir muito melhor. Ai, que bom, também eu tenho a impressão... Não, é assim, é muito simples e ficam realmente a ouvir melhor. Portanto, é isto, tapa assim. E depois com este dedo tem que ouvir mesmo um barulho dentro do ouvido, a ressoar. Okay. Isto não dá nada, não tenho jeito nenhum para isto. Questão de prática. Oh, não, fazer mesmo um movimento assim. Ai, é o anel que não deixa. Ai, agora fiz. Ai, estou muito melhor. Francisco, muito obrigada. Para a próxima. Diga, para a próxima sessão. É assim, isso tem que ser feito com mais tempo e regularmente. Para a próxima, para continuarmos mais ou menos dentro deste tom, vamos falar de problemas visuais. Visuais. Está bem. Muito bem. Bom, ela... Obrigado.
Interessas-te por estas coisas, Dulce? Sim, eu acho que cada vez mais, porque há uma sabedoria muito grande, não é, na medicina oriental. E acho uma estupidez porque é que as coisas não se unem mais. Okay? Claro há uma grande tendência hoje para isso acontecer. Será que há? Vai havendo, por isso.